Sejam bem-vindos, cartomaluquinhos, cartodoidinhos. Meu nome é Patinhas e vou estar trazendo as dicas para a zaga da rodada 23. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à Cartologia. Nossa missão é te trazer com dados e análises diferenciados para você fazer a melhor escalação possível. Para você que já é cartológico, carteirinha, já sabe o esquema, por favor, curte, comenta aí quais são os zagueiros que você está pensando para a rodada e compartilha com seus amigos. Manda um vídeo lá, tipo, pô, achei esse vídeo legal, será mesmo? Ajuda a gente a chegar na média dos 2.000 inscritos aí. Estamos chegando, tá sendo muito massa, uma evolução muito massa do Cartologia aí. Confere a gente no @cartologiafc no nosso Insta, com material muito diferenciado também, os stories muito engraçados. E no nosso Telegram, que a gente divulga todas as notícias, todo o material 100% grátis de um cartoleiro para o outro. Aqui não tem plano de sócio, não tem nada disso. Quais vão ser nossas dicas seguras? Uma rodada complicada, uma rodada que a gente teve que se esforçar, navegar por entre as entranhas das peças ignoradas para pensar no que seria a zaga ideal, e a gente vai estar vindo aqui com a dica segura de Lucas Veríssimo dos Santos, por um confronto muito favorável aí, e o Lucas Claro, um pilar de sustentação. O Flux tem se destacado muito pela sua excelente escola defensiva, tem peças muito boas, tanto o Digão, quanto o Nino, quanto o Lucas Claro, excelente peças aí, a gente vai estar indo com o Lucas Claro nessa. Antes da gente falar dos próximos confrontos, vamos falar do nosso mapa. O nosso mapa, Patinhas revisa só mais uma vez. Quanto mais para a direita tá um time, melhor a média cedida pelo adversário, ou seja, melhor o confronto. Quanto mais para o alto, melhor a média executada por aquele time. E aí, logo de cara, o que a gente quer é que um time esteja mais para o alto, quanto mais para a direita. Ou seja, um time que executa muito bem e vai estar jogando contra o adversário que cede muitos pontos. Isso seria a zona verde. Aí você fala, tem ninguém. Exatamente, não tem ninguém na zona verde, por isso vamos ter que colocar o nosso colete do comprometimento, o que a gente abaixa nossas expectativas e precifica a gastrite. Então o fato é que o Santos vai ter um dos melhores confrontos, vai estar jogando contra um time que na média tem cedido 6 pontos para os adversários quando tem jogado fora de casa, que é o caso do Sport aqui, e o nosso Fluminense que tem executado na média 6 pontos jogando dentro de casa contra o Bragantino. Por isso a gente vai ter que ir aqui nas nossas peças seguras e aqui dar uma ousada, mas tentar capitalizar num confronto muito bom. A gente vai estar conversando sobre os outros jogadores. A priori, eu acho que a gente no começo das análises pensou muito no São Paulo pelo momento, mas o Bruno Alves acabou não viajando com o grupo e a gente ainda vai ter um Diego numa fase um pouco complicada. Apesar do gol no meio da semana, é um cara que comete muita falta, toma muito cartão amarelo, por isso a gente não vai estar acessando ninguém de São Paulo nessa rodada, beleza? E apesar do Sport tá na pior posição possível, ou seja, ele é o último da zona vermelha, a gente vai estar sim trazendo uma peça do esporte na nossa maior carta coringa possível aqui, tentando apostar numa pontuação irreverente aí. Vai ser completamente, basicamente, aposta cega não, tem dados, mas bem mais complicado aqui. Beleza? Então chega de falar e vamos para nas nossas hipóteses aqui. Então o primeiro vai ser o Lucas Veríssimo. Como que funciona o raio-x? A gente mostra aqui quem foram os melhores zagueiros que fizeram pontuação contra o Sport, quando o Sport jogou como visitante, e a gente joga quem foram os melhores zagueiros quando o Santos jogou como mandante. E aí a gente tenta ver se tem algum nome que aparece bastante na tabela da esquerda e a gente vê se tem algum potencial aqui de pontuações recentes. Fato é, cara, se você olhar nas últimas 3 rodadas, tem potencial pra caramba. A gente vai ter um Gustavo Henrique fazendo 14 pontos, jogo que ele fez o gol, a gente vai ter um Liger com 7.6 e um Júnior Alonso com 9.2, ou seja, muitas oportunidades. Eu sei que você pode falar, pô, o Júnior Alonso aí teve um SG, eu não sei se você gosta de apostar em gol pra zagueiro. Fato é, cara, que a média recente cedida pelo Sport está em 6.53. E se você olhar a média global, 4.91, ou seja, muita oportunidade, o time está numa fase de ceder mais pontos. Se você olhar o Santos, apesar dos últimos jogos aqui não estarem tão legais, a média recente executada pelo Santos está em 4.16, ou seja, uma média recente maior do que a média global, até porque o Santos já teve fases complicadíssimas aí. Fato é, cara, que o Lucas Veríssimo já teve seus brilhos jogando dentro de casa, fazendo 8.2 lá na 7ª rodada. Se a gente olhar o radar, e o radar como funciona, né, revisando mais uma vez, o polígono azul representa o potencial de execução com relação à média do campeonato. Explica aí mais no detalhe, Patinhas. Se você olhar aqui finalização defendida, você vai ver que vai estar batendo no círculo aqui em torno de 170, ou seja, o Santos executa pelos zagueiros 170% mais finalizações do que a média do campeonato. Finalizações definidas do que a média do campeonato, ou seja, zagueiros santistas têm aquela soberania na bola aérea que tem ajudado eles a fazerem muitas finalizações defendidas. Se a gente olha o polígono laranja do ponto de vista cedido, se a gente olhar aqui o gol, você vai ver que hoje o Sport cede mais de 100% do que a média do campeonato para gols para zagueiro. É claro que como que gol para zagueiro é algo muito raro, só de você tomar mais de 2 deles, você já vai estar disparando ali e vai estar saindo na média do campeonato. Tem time que nunca tomou gol de zagueiro porque é uma coisa mais incomum no futebol. Fato é que, como que a gente lê o radar? A gente vê se tem algum time que cede acima da média e outro time executa acima da média, a gente põe o tag verde aqui, porque
tem um puta potencial nesse scout. Se a gente vê o tag amarelo, a gente tem um potencial de cedido, e se a gente vê um tag azul, potencial executado. Se a gente vê um tag vermelho, significa que os dois estão abaixo da média, que significa, por exemplo, aqui o Sport está abaixo da média do que é cedido para desarmes, tá aqui ó, abaixo do zero. Se a gente olhar o Lucas Veríssimo, hoje ele está trilhando na zona intermediária. O que é a zona intermediária, Patinhas? Acima dessa linha vermelha aqui é a zona inferior, ou seja, acima da média dos zagueiros do campeonato, e a linha verde é o top 30, os deuses da posição, é o Olimpo, que a gente chama aqui no canal. O fato é que ele não está lá ainda, trilhando hoje numa zona intermediária. Tá com uma média de desarmes acima da média do campeonato, que é muito bom, e acima em finalizações. Mas é claro que aqui, cara, finalização para zagueiro vai ser um patamar tão baixo que qualquer coisa já faz você disparar. Mas é a nossa aposta goleadora aqui, com 1.14, na média 1 gol a cada 8 jogos. Se você olhar aqui, vai estar jogando contra um time que cede muitas oportunidades de gol, por isso vai ser a nossa aposta. O que me deixa muito bolado nele? A diferença de saldo de faltas. Hoje ele está sofrendo na média uma falta a cada 5 jogos, ou seja, não está tomando tanta falta, mas está com certeza batendo todo jogo. Está fazendo a média menos 0,71 pontos por falta cometida por jogo. Tem errado bem mais passes do que eu esperaria para um zagueiro, por isso eu já precificaria menos 1,5 aí de irregularidades. Não tem tomado tanto cartão amarelo, por isso eu acho que você não precisa pensar muito num CA, mas com certeza de um menos 1 ele sai. Mas tem feito bastante desarmes para balancear isso daí e a oportunidade do gol. Próximo nome é um nome um pouco mais seguro, a gente vai estar falando do Lucas Claro. Se a gente olhar o passado recente, a gente vai ter um Bragantino que tomou gol do Hever, tomou gol do David Braz. Patinha, você falou seguro porque você está falando de um monte de gol. Fato é, cara, que o Bragantino também tem bastante oportunidade para você dar aquela mitada com o zagueiro. Mas ainda assim, nos outros jogos, a gente vai ter um João Vitor com 3.7, um Paulão com 5.4. Média recente cedida hoje está em 1.87 com uma média global de 3.04. Apesar de você não falar que é a melhor média possível, ainda assim há uma média acima da média. Que isso, Patinhas? Fez nem sentido o que você falou. É uma média bem maior do que a gente esperaria para os outros times. Se a gente olhar do lado do Fluminense, a gente vai ter uma média cedida recente de 5.27. E talvez o nome que mais apareça aqui não seja o Lucas Claro. Eu falo, talvez não, Patinhas, não é. Mas o fato é que o Nino não vai estar jogando essa rodada, por isso a gente vai estar apostando no nosso glorioso Lucas Claro. Se a gente olhar o radar, é absurdo as nossas oportunidades. A gente vai estar verde em desarme e gol, com oportunidades cedidas de finalização e executadas em finalização defendida e falta sofrida. Se a gente olhar isso com o nosso glorioso Lucas Claro, hoje ele está em ascensão, ainda não atua entre os top 30 da posição dele, mas está no movimento de subida. Tem feito desarmes acima da média, e aqui a gente tem oportunidade de desarme. Tem sofrido faltas acima da média, e aqui a gente tem o potencial de executar faltas. E tem feito gols acima da média para um time que gosta de tomar muito gol, que é o que está justamente dizendo aqui o nosso glorioso radar cartológico. Por isso, uma das nossas dicas seguras. Depois a gente vai estar acessando o mestre Pokémon do Ceará, Eduardo Brock. Piada bosta! Fato é, cara, que o Vasco no passado recente aí tem sido uma mãezinha, beleza? Você tem um Léo Pereira com 5.5, Felipe Melo com 7.2. E pro Léo Pereira fazer ponto, diz muito sobre o time adversário. Então, o fato é que o Ceará, a gente apostaria muito no Thiago, que tem sido o nome da zaga cearense aí, mas o Thiago tomou o cartão amarelo no meio da semana do jogo contra o São Paulo, não vai estar jogando. Por isso a gente vai pro segundo nome que mais aparece aqui, que vai ser o glorioso Eduardo Brock, fazendo 9.1 e 6.2 nas rodadas 13 e 14. Também é um time que hoje tem executado acima da média dele. Se a gente olhar um radar, muitas oportunidades em gols, desarmes e finalizações em faltas sofridas. Por isso, se a gente olhar o nosso goleiro Eduardo Brock, tem um dos zagueiros com a maior média de gol. Foi isso que fez ele disparar aqui para a zona do Olimpo. Hoje, apesar da queda, uma queda acho que natural, porque a média dele estava muito alta, é um jogador que ainda está na zona intermediária. Tem feito finalizações para fora acima da média, apesar de que eu gostaria de ver mais desarmes aqui. O que eu gosto muito nele, comete bem pouca falta. Bem menos do que você esperaria para um zagueiro. E apesar de estar errando bastante passe, não tem cartões amarelos. Ou seja, pela ausência de pontuações negativas e um grande potencial positivo aqui, a gente vai estar recomendando ele de forma mais moderada. Depois a gente vai estar falando do homem, a máquina cartológica, que a gente vai ter que dar o triple down aqui, que é o glorioso Thiago Heleno. O fato é que o Palmeiras nas últimas rodadas tem sido uma casinha fechada aí para zagueiros, beleza? Você vai ter o melhor aqui, Sabino menos 1.3, Hever menos 0.1, Lucas Claro 1.1. Até que a média recente cedida está abaixo de 1. Mas, quando eu junto isso com a máquina avassaladora que tem sido o Thiago Heleno aí, o cara vem de 2 gols nos últimos 2 jogos, finalizando pra caramba, na verdade não 2 gols, mas ele fez 8.7, que é como se tivesse feito um gol. Se a gente olhar o radar, mais complexo, beleza? Você vai ver um time que hoje está executando muita finalização acima da média, vindo do Thiago Heleno, versus um time que gosta de tomar gol do zagueiro.
Que aí é a maior oportunidade aqui que a gente fala assim, pô, isso casa muito com o nosso menino Thiago. Se a gente olhar, só que, e por que aqui você não vai estar vendo gol? Quando a gente coloca as pontuações, a gente leva em consideração o local de jogo. E o Atlético aqui vai estar jogando fora de casa. E o Thiago Heleno fez os gols em casa. O fato é que essa última pontuação do 8.7 foi com SG, ou seja, ele não teve gols. Mas a gente sabe que dos outros jogos o cara tem subindo muito mais, tem tido mais oportunidades ofensivas. Tanto é que ele está acima da média em finalizações e faltas. Até que assim, se você olhar a parte verde dele e a parte azul aqui do gráfico é como se ele fosse a zaga. Então, a gente já falou isso no passado. O Pedro Henrique hoje, cara, ele só dá certo com SG. Sem SG não consegue fazer muita coisa. Tá num grande movimento de ascensão. A maior ressalva aqui é a desvalorização. O cara tem que fazer muito ponto para valorizar. Zagueiro fazer muito ponto é complicado. É tipo vacina em 2020. Talvez aconteça, mas é mais complicado. Por fim, cara, e aí a nossa dica ousada. Ousada demais. Cara, se você olhar o passado recente do Santos aqui, tirando o Éder com esse 6.9, é uma desgraça. Da sétima rodada pra cá, você vai ter um Diego fazendo 3.8 de São Paulo, e você vai ter aqui esse Éder com 6.9. E só. Depois, só desgraça, ladeira abaixo. A pior média recente executada que a gente vai ter aqui. Só que a gente vai olhar agora do lado do Sport, é um time que vai dos seus altos e baixos. Vai ter o Maidana no começo do campeonato fazendo gol na terceira e na sétima rodada. Você vai ter depois, na décima rodada também, fazendo 8,5. Até que quando o Maidana joga fora de casa, o maluco vira super saiyajin aí. Quem sabe ele não consegue virar nessa. Pior radar da história que eu já falei aqui no canal. Pior, tranquilamente. Não tô falando, não vou mentir. Abaixo da média em gol, desarme, finalização defendida. A única coisa que você poderia imaginar é a finalização para fora. Mas é o cara com melhor média de gol da zaga do, para de falar assim, campeonato. Fato é que ele tem essa oportunidade aí que foi muito do que atraiu o Brock pra gente. Esse vai ser o maior wildcard. Se ele não fizer esse gol, cara, você pode já pensar em -2. Só que se ele fizer, você já pode estar pensando num 9 pontinhos aí, que é coisa que seus adversários não vão ter nas suas ligas. Por isso, escale com muito cuidado. Fato é que então o nosso line-up final vai ficar com Lucas Veríssimo, Lucas Claro, depois Thiago Heleno e Eduardo Brock, e por fim Iago Maidana, a maior ousadia desse canal. Vamos ver se dá certo ou não. Por fim, confere a gente no nosso Instagram, no @cartologiafc, e no nosso Telegram, que a gente vai divulgar todos esses gráficos 100% grátis. Só entra lá, depois você curte o PDF, compartilha com seus amigos, manda eles se inscreverem, porque assim chegamos na nossa meta dos 2.000 inscritos. Tá chegando, tô muito animado. Como sempre, e mais uma vez, vai Cartolinha!